Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava o conceito de fatorial. A primeira questão pede para a gente simplificar cada uma das expressões que aparecerão a seguir. No item A nós temos 7 fatorial sobre 5 fatorial. Nós vimos durante a explicação que em situações como essa, basta que a gente desenvolva o maior fatorial até o menor fatorial. Então, no caso, nós vamos desenvolver o 7 fatorial até chegar no 5 fatorial. Então, fica dessa forma. O 7 fatorial eu desenvolvo como 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre o 5 fatorial. Nesse momento, eu vou cancelar o 5 fatorial. Vai sobrar 7 vezes 6, que é igual a 42. Portanto, a forma simplificada de 7 fatorial sobre 5 fatorial vale, na verdade, 42. O item B ele traz 10 fatorial vezes 7 fatorial, tudo isso sobre 5 fatorial vezes 9 fatorial. Nesse caso do item B, como nós temos 4 fatoriais, a gente desenvolve os maiores até chegar no mais próximo deles. Por exemplo, a gente vai desenvolver o 10 fatorial até o 9 fatorial que está próximo dele. E vamos desenvolver o 7 fatorial até chegar no 5 fatorial, que também está próximo. Então, desse modo, desenvolvendo o 10 fatorial, ficaria 10 vezes 9 fatorial, vezes, desenvolvendo o 7 fatorial, ficaria 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Tudo isso sobre o 5 fatorial vezes 9 fatorial. O que eu faço nesse momento? Eu cancelo 9 fatorial de cima com o de baixo e cancelo 5 fatorial também. Feitos os cancelamentos, vai sobrar 10 vezes 7 vezes 6. Esse produto, então, dá 420. Então, essa é a forma simplificada da expressão do item B. O item C ele traz 15 fatorial menos 13 fatorial, tudo isso sobre 13 vezes 12 fatorial. O que a gente pode perceber? Como nós temos uma subtração no numerador da fração, não dá simplesmente para a gente cancelar. A gente vai ter que dar uma adaptada nessa questão. E essa adaptada ela reside em a gente colocar o 13 fatorial em evidência. Como é que eu posso colocar esse 13 fatorial em evidência? Da seguinte maneira. Eu vou desenvolver o 15 fatorial até chegar no 13 fatorial. Então fica 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Repete o menos 13 fatorial sobre... No denominador, nós sabemos que 13 vezes 12 fatorial, na verdade, é a definição de 13 fatorial. Então, a gente pode substituir 13 vezes 12 fatorial simplesmente por 13 fatorial. E agora você percebe que o 13 fatorial se repete. Ele é fator comum. Como ele é fator comum, a gente pode colocá-lo em evidência lá no numerador. Colocando o 13 fatorial em evidência, fica entre parênteses o 15 vezes o 14, menos, e no lugar do 13 fatorial, como ele foi colocado em evidência, vai ficar apenas 1. Então, fecho o parêntese, tudo isso sobre o 13 fatorial. Agora a gente chegou na parte mais fácil, basta cortar o 13 fatorial de cima com o de baixo, vai sobrar 15 vezes 14 menos 1. Bem, nós sabemos que 15 vezes 14 dá 210, menos 1, 209. Portanto, a resposta do item C, simplificado, seria 209. A segunda questão também pede para a gente simplificar. No entanto, essa segunda questão ela vai trabalhar com valores literais. Ela vai trabalhar com letra. A primeira questão trabalhou apenas com número e a segunda questão vai trabalhar com letra. Vamos lá, então. O item A ele traz n-6 fatorial sobre n-5 fatorial. Embora aqui seja com letra, a estratégia é idêntica que a gente utilizou anteriormente. Desenvolve o maior fatorial até chegar no menor fatorial. Como o maior fatorial é o n-5, então eu vou desenvolvê-lo até chegar no n-6 fatorial. Então fica da seguinte maneira. Repete o n-6 fatorial que está no numerador. E no denominador você vai desenvolver o n-5 fatorial, então ficaria n-5 vezes n-6 fatorial.
O passo seguinte você já sabe. Cancela n-6 fatorial. No numerador vai sobrar 1 sobre, no denominador sobra n-5. Então a resposta do item A seria 1 sobre n-5. O item B ele traz x fatorial sobre x vezes x menos 2 fatorial. A estratégia é a mesma que nós já conhecemos. Eu vou desenvolver o x fatorial, que é o maior, até chegar no x menos 2 fatorial, que é o menor. Então fica no numerador x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial. Tudo isso sobre, no denominador, x vezes o x menos 2 fatorial. Bem, nós vamos cortar o x de cima com o x de baixo e vamos cortar o x menos 2 fatorial com o x menos 2 fatorial. Feitos esses cancelamentos, vai sobrar x menos 1 apenas. Então essa é a forma simplificada do item B. O item C ele traz n fatorial sobre n menos 3 fatorial. Não há nenhum mistério, basta que a gente desenvolva o n fatorial, que é o maior, até o n menos 3 fatorial. Feito o desenvolvimento, aí no numerador vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. Tudo isso sobre n menos 3 fatorial. Corta n menos 3 fatorial, então sobra n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Agora a gente vai multiplicar. Inicialmente eu peguei n vezes n menos 1. Então você distribui n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n. Por isso ficou n ao quadrado menos n multiplicado por n menos 2. Agora a gente vai multiplicar essas duas últimas parcelas, também aplicando a distributividade. Então n ao quadrado vezes n dá n ao cubo, n ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2n ao quadrado, menos n vezes n dá menos n ao quadrado, e menos n vezes menos 2, menos e menos dá mais, 2n. Dá para a gente juntar menos 2n ao quadrado com menos n ao quadrado, que dá menos 3n ao quadrado. Então a forma simplificada ficaria n ao cubo menos 3n ao quadrado mais 2n. O item D ele traz n mais 2 fatorial menos n menos 1 fatorial sobre n fatorial. Esse é aquele caso que eu falo para vocês que quando a gente tem uma soma ou uma subtração entre os fatoriais, não dá simplesmente para a gente desenvolver o maior até o menor. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que colocar fator comum em evidência. Para eu colocar o fator comum em evidência, eu desenvolvo os maiores fatoriais até chegar no menor. O menor de todos eles é o n menos 1 fatorial. Então eu vou desenvolver o n mais 2 fatorial e o n fatorial até chegar no n menos 1 fatorial. Vamos observar como é que ficaria. Desenvolvendo o n mais 2 fatorial, você tem n mais 2 vezes n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Aí menos, repete o n menos 1 fatorial sobre, agora eu vou desenvolver o n fatorial. Nós sabemos que fica n vezes n menos 1 fatorial. Feitos os desenvolvimentos, o que eu faço agora? Eu coloco o n menos 1 fatorial em evidência. Colocando ele em evidência no numerador, vai ficar então n mais 2 vezes n mais 1 vezes n, menos, como eu coloquei o n menos 1 em evidência, vai ficar apenas o 1 após o sinal de n, o sinal de menos, na verdade, né? Tudo isso sobre o n vezes n menos 1 fatorial. O que eu faço agora? Eu cancelo o n menos 1 fatorial, então sobra n mais 2 vezes n mais 1 vezes n menos o 1, tudo isso sobre n. E agora a gente vai fazer os cálculos. Inicialmente eu peguei n mais 2 vezes n mais 1, distribuindo, nós sabemos que n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 dá n, mais, né? 2 vezes n dá 2n, mais 2 vezes 1 dá 2. Aí tudo isso entre parênteses, repete o vezes n menos 1. Tudo isso sobre n.
Agora eu vou pegar o n que está fora do parêntese e vou multiplicar por todo mundo que está dentro do parêntese. Mas antes dá para a gente juntar, né, entre parêntese, n com 2n dá 3n. Então ficaria n ao quadrado mais 3n mais 2, multiplicado por n, menos o 1, tudo isso sobre n. Agora eu faço o produto, aplicando a distributividade. N vezes n ao quadrado dá n ao cubo. N vezes 3n dá 3n ao quadrado. N vezes 2 dá 2n. Aí repete o menos 1, tudo isso sobre o n. Essa é a forma fatorada que a gente pede no item D. A questão 3. Calcule o valor de n. Então, nessa questão, nós vamos resolver algumas equações abordando o conceito de fatorial. O item A ele traz n fatorial igual a 6. Ou seja, o fatorial de n é igual a 6. O que a gente deve fazer, né? Basta que a gente pense um pouco qual é o número cujo fatorial é 6. Nós sabemos que 3 fatorial é 6. Então, você pode colocar no lugar do 6 o 3 fatorial. Então, ficaria n fatorial é igual a 3 fatorial. Obviamente, se n fatorial é igual a 3 fatorial, posso cortar os fatoriais e obter n igual a 3. Então, esta já é a solução do nosso item A. No item B, eu tenho n fatorial igual a 720. O procedimento é idêntico, né? O procedimento é o mesmo. Eu vou, então, observar qual é o número cujo fatorial é 720. Você sabe, então, que 6 fatorial é 720. Então, a gente vai ter que n fatorial é igual a 6 fatorial. Desse modo, a gente conclui que o n é igual a 6. No item C, n mais 1 fatorial é igual a 720. Procedimento idêntico, apenas mudando os valores. Então, se nós sabemos que n mais 1 fatorial é igual a 720, lembrando que o 720 equivale a 6 fatorial, então nós temos que n mais 1 fatorial é igual a 6 fatorial. Desse modo, o n mais 1 é 6, e aí você pode passar o 1 para o outro lado subtraindo. Desse modo, o n é 6 menos 1, portanto, n igual a 5. No item D, nós temos que n menos 1 fatorial é igual a 5.040. Então, de forma totalmente idêntica ao que a gente fez nos itens anteriores, nós vamos lembrar que 5.040, na verdade, é o valor de 7 fatorial. Então, a gente vai ter que n menos 1 fatorial é igual a 7 fatorial. Cancelo os fatoriais, portanto, n menos 1 é igual a 7. Passo o menos 1 para o outro lado somando, então o n vai ser 7 mais 1, ou seja, o n é 8 nesse item D. A quarta questão, bem parecida com a terceira questão também. Resolva as equações. O item A nós temos que x mais 1 fatorial sobre x fatorial é igual a 5. Estratégia idêntica que a gente já vem utilizando em outros exemplos. A gente vai pegar o x mais 1 fatorial e desenvolver até o x fatorial. Repete o restante. Feito o desenvolvimento, fica x mais 1 vezes x fatorial. Tudo isso sobre x fatorial é igual a 5. Cancela x fatorial, vai ficar que x mais 1 é igual a 5. Então, x é 5 menos 1, logo x é 4. Portanto, a solução, o conjunto solução desse item A, ele é formado apenas pelo elemento 4. O item B traz n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 56. Totalmente idêntico ao exemplo anterior. Eu vou desenvolver o n mais 1 fatorial até o n menos 1 fatorial. Desenvolvo o maior até o menor. E aí repete o resto. Então fica no desenvolvimento n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Tudo isso sobre n menos 1 fatorial, dando igual, óbvio, ao 56. Corta n menos 1 fatorial, fica n mais 1 vezes n igual a 56. Então, nós vamos agora aplicar a distributividade, multiplicando o n pelo n mais 1. Você pega n vezes n dá n ao quadrado,
mais n vezes 1 dá n. E aí você já sabe que vai dar uma equação de segundo grau. Joga o 56 para o primeiro membro, ele vai negativo, menos 56, igual a zero. Então a gente obteve uma equação de segundo grau, n ao quadrado mais n, menos 56 igual a zero. O que eu vou fazer a partir desse momento? Eu vou resolver esta equação, por exemplo, utilizando fórmula de delta e fórmula de Bhaskara, da forma como você quiser. Quando a gente resolve esta equação, a gente vai encontrar duas soluções. A gente encontra n igual a menos 8 e encontra n igual a 7. E aí fica aquela dúvida, né? Será que as duas soluções servem? Será que as duas convêm? Vamos lembrar que nós definimos aqui no ensino médio fatorial de um número natural. Isso quer dizer que quando eu substituir o n lá na expressão, lá na equação, tem que dar o fatorial de um número natural. Daí você já percebe, né, que não faz sentido o fatorial de um número negativo. Quando você pegar o menos 8, substituir, por exemplo, no lugar do n mais 1, menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Ficaria o fatorial de menos 7, que não convém para nós. Isso quer dizer que o n igual a menos 8 não convém. A única resposta que convém para a gente é n igual a 7. Então percebam, a gente encontrou duas possíveis soluções, mas testando o menos 8, a gente percebeu que ele não dá certo, porque vai ficar o fatorial de um número negativo, e aí a única que deu certo foi n igual a 7. Então nós temos aí uma única solução nesse item B. O item C traz n mais 3 fatorial sobre n mais 1 fatorial igual a 20. Procedimento totalmente idêntico aos anteriores. Eu vou desenvolver o n mais 3 fatorial até chegar no n mais 1 fatorial e repetir o restante da equação. Desenvolvendo, eu tenho n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Tudo isso sobre n mais 1 fatorial dá igual a 20. Vou cancelar n mais 1 fatorial, vai ficar n mais 3 vezes n mais 2 igual a 20. Vamos aí multiplicar aplicando a distributividade. Então você pega n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 2 dá 2n, mais 3 vezes n dá 3n e mais 3 vezes 2 dá 6. Como a gente vai obter uma equação do segundo grau, passo 20 para o primeiro membro negativo igual a zero. Vamos então agora juntar os termos semelhantes. Repete o n ao quadrado. 2n mais 3n dá 5n positivo, mais 6 menos 20 dá menos 14, igual a zero. Então a gente vai resolver a equação do segundo grau, n ao quadrado, mais 5n menos 14, igual a zero. Resolva da forma como você quiser. Delta e Bhaskara, por exemplo, resolve tranquilamente. Quando você resolver, você vai encontrar duas soluções. Você vai encontrar n igual a menos 7 e vai encontrar n igual a 2. Eu encontrei duas soluções, a gente vai ter que testar para ver qual delas serve. Lembre, as soluções, quando eu substituir lá na equação, não pode dar fatorial negativo. Claramente o 2 você já percebe que ele convém como solução. Porque se você substituir o 2 no lugar do n, ficaria 2 mais 3, 5, 2 mais 1, 3. Ficaria fatoriais de números positivos, né? Agora, se você substituir o menos 7, por exemplo, menos 7 mais 3 dá menos 4. Ficaria o fatorial de menos 4, que nós sabemos que não convém o fatorial de menos 4. Desse modo, então, a única solução que vai ser conveniente para nós, né, a única solução seria n igual a 2. O item D traz n fatorial mais n menos 1 fatorial sobre n mais 1 fatorial, tudo isso igual a 1 sobre 8. Bem, como nós temos aí uma soma de fatoriais, esse é aquele tipo de questão que a gente vai ter que desenvolver os maiores fatoriais até o menor e depois colocar em evidência. Então aqui a gente vai desenvolver o n fatorial e o n mais 1 fatorial até o n menos 1 fatorial. O restante a gente só repete. Acompanhe aí. Desenvolvendo o n fatorial, ficaria n vezes n menos 1 fatorial. Mais o n menos 1 fatorial repete, né? Tudo isso sobre
Desenvolvendo o n mais 1 fatorial, fica n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. E claro, isso é igual a 1 sobre 8. E agora o que eu faço, né? Agora a gente pode observar que o n menos 1 fatorial se repete. Então ele é fator comum. Como ele é fator comum, você pode colocá-lo em evidência ou você pode ganhar tempo, que foi o que eu fiz aí no meu caso, né? E simplesmente cortar. Quando você corta o n menos 1 fatorial, na parcela que tinha n vezes n menos 1 fatorial, se você cortou o n menos 1 fatorial, vai sobrar apenas o n. Mas, como aí tinha n menos 1 fatorial, cortei, cancelei, sobrou só o 1. Sobre, e aí embaixo da fração está mais simples de ver, né? Corta n menos 1 fatorial, vai sobrar n mais 1 vezes n. Tudo isso dando igual a 1 sobre 8. Gente, para finalizar, a gente vai então cortar ainda n mais 1 com n mais 1. Quando você cancela n mais 1 com n mais 1, em cima vai sobrar apenas 1 sobre, embaixo sobra apenas o n. Então, 1 sobre n é igual a 1 oitavo. O que eu faço então agora? Produto dos meios pelos extremos. 1 vezes n dá n igual a 1 vezes 8 dá 8. Portanto, a gente tem como solução desse item D, n igual a 8. A quinta questão, questãozinha do vestibular da UVA. O valor do logaritmo na base 2 de 2 vezes 4 vezes 6 vezes etc e tal, até 2n, tudo isso sobre n fatorial é quanto? Então, a questão que aborda, além do conceito de fatorial, o conceito de logaritmo, para a gente poder dar uma revisada. Primeiro, o que nós vamos ter que fazer, né? Vamos tentar dar uma ajeitada nesse produto que tem no numerador da fração. Vamos tentar dar uma ajeitada nesse produto 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8, etc e tal, né? Vezes até 2n. Vamos dar uma reescrita, né? Como é que a gente pode fazer? Observem que o 2, na verdade, é 2 vezes 1. O 4 é 2 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3. E aí continua, né? Até o 2n, que é 2 vezes n. Tudo isso sobre n fatorial. Então percebam, cada número que a gente tinha aí no numerador da fração, eu quebrei um produto de 2 vezes um determinado valor. Beleza. No numerador da fração, nós tínhamos então n números. Por que a gente tinha n números? Porque ia de 2 até 2n. Então, o que a gente pode perceber? Esse fator 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes n, esse primeiro 2 que está multiplicando, ele vai se repetir n vezes. Como ele se repete n vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, é a potência 2 elevado a n. Vezes, agora observem o segundo membro de cada produto, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes n. Percebam que o segundo membro seria 1 vezes 2 vezes 3 até vezes n. Então a gente pode colocar isso aí entre parênteses para chamar um pouco a nossa atenção. O que você pode observar nesse momento? Esse produto 1 vezes 2 vezes 3 até vezes n é a mesma coisa, né, já que o produto é comutativo, de n até vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, isso que está entre parênteses é a definição de n fatorial. Então seria essa expressão equivalente ao logaritmo na base 2 de 2 elevado a n vezes n fatorial, tudo isso sobre n fatorial. E aí você que já é um pouco esperto já percebeu que eu vou cortar n fatorial com n fatorial e vai sobrar o logaritmo na base 2 de 2 elevado a n. Você dá aquela revisada, né, lá no material do primeiro ano e lembra que toda vez que você tem um expoente no logaritmo, ele passa multiplicando. Desse modo, a gente pode passar esse n multiplicando o logaritmo, ficaria n vezes o logaritmo de 2 na base 2. Novamente, relembrando o primeiro ano, vocês sabem que quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. Isso quer dizer que o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, essa expressão é equivalente a n vezes 1, que é logicamente igual a n. Ou seja,
o logaritmo na base 2 de 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 até vezes n sobre n fatorial, esse logaritmo é igual a n, de maneira que a resposta correta dessa questão é o item D. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos o conceito de fatorial.